O assunto gases ideais é tão importante, amigos, que nós temos a oportunidade de estudá-lo tanto na frente do capítulo 23 de Química, como a abordagem sendo feita lá na física, quando a gente estuda a parte que envolve termologia. Dentro desses duas frentes, a gente precisa lembrar as características ou grandezas que são fundamentais no estudo dos gases. Quais são elas? Pressão, volume e temperatura. O que eu trouxe para vocês hoje, no estudo dos gases, capítulo 23, foram as características gerais e leis do estado gasoso, a equação geral do estado gasoso e a equação de Clapeyron. Então vejamos aqui o que é que o autor nos traz lá na página número 49. Primeira situação que ele nos traz é o seguinte: quando se coloca água líquida na geladeira, com o intuito de se obter água gelada, é possível afirmar que, eu coloquei uma quantidade de água líquida aqui, com determinada temperatura, e ela passa a ter uma temperatura diferente. Ela tinha uma temperatura maior, que ela estava mais quente, né? E ela passa a ser uma temperatura de menor graduação, né? Você colocou para gelar. Deixa eu perguntar para você. Ela mudou do estado líquido? Ela mudou do estado líquido para o estado sólido? Não, ela não mudou. Vanks, mas ela mudou de estado físico? Mudou. Aí você pode perguntar para mim, eu não entendo isso, Vanks. Existem duas coisas que eu quero que você lembre-se. Você tem estado físico, tem estado de agregação. Quando eu falo, por exemplo, que a água foi resfriada, eu estou dizendo para você que ela não passou para a fase sólida, mas ela muda de estado físico, por quê? Porque quando a gente resfria, o comportamento das moléculas da água ele vai sofrer uma modificação. As moléculas vão ficar mais compactadas. Quando a gente aquece, as partículas, independente de mudarem de fase, que a gente chama fase de agregação, elas mudam de seu comportamento, muda a energia cinética. Então, quando você resfria a água, você muda o estado físico dela. As partículas ficam mais próximas, menor energia cinética. Quando você muda a fase, ou seja, quando a agregação dela passa de líquido para sólido, é um outro nome. Então, resfriar a água, você tem mudança de estado físico? Tem. Tem mudança de estado de agregação ou fase, de sólido para líquido ou líquido para sólido? Não. Então, é isso que você tem que entender. Às vezes o camarada fala assim, 0 graus Celsius eu só tenho gelo, 100 graus Celsius eu só tenho vapor. Está errado. 0 graus Celsius eu posso encontrar água solidificando, ainda não totalmente solidificada. Você quando coloca um recipiente no freezer para se transformar em gelo, ele não transforma-se de maneira simultânea, instantaneamente. E você tem que dar um tempo, ele vai congelando de fora para dentro. É como a água quando atinge 100 graus. Ela não se transforma em vapor de forma imediata, ela vai se transformando em vapor. Conclusão, essas temperaturas que nós conhecemos como ponto de fusão e ebulição, indica para nós que existe a possibilidade de nós encontrarmos a água no estado sólido e líquido, encontrarmos a água no estado líquido e gasoso nas temperaturas 0 e 100 respectivamente. Então, quando ele pergunta na primeira questão, quando se coloca água líquida na geladeira, com o intuito de se obter água gelada, é possível afirmar? O que é que eu posso dizer aqui? Que ela mudou de estado físico, porque as partículas estão mais próximas e me diminuem a energia cinética. Mas ela não mudou de fase de agregação, continua líquida, não mudou para a fase sólida. Vamos ver aqui a letra A. Mesmo que a substância não passe para a fase sólida, ela muda de estado físico. Certo, de cara aqui, questão número 1, a letra A. Questão número 2 da UPF traz para a gente 4 alternativas ou 4 afirmações que nós devemos fazer análise para verificar quais são as verdadeiras. Vejamos aqui o que é que ele nos traz. Ao fazer uma análise do comportamento físico-químico dos gases, foram feitas as seguintes constatações. O que é que eu quero que você lembre dos gases? Que eu preciso sempre considerar as grandezas: pressão, volume e temperatura. Vanks, quando eu aumento a pressão, o que é que acontece com o volume? Diminui. Quando aumenta a temperatura, o que é que acontece com o volume? Aumenta. O volume é inversamente proporcional à pressão e é diretamente proporcional à temperatura. Aí vem as alternativas, a gente vai analisar. Em uma bexiga cheia de ar, as moléculas e, consequentemente,
Desculpe, em uma bexiga cheia de ar, as moléculas dos gases estão em constante movimento. Tá certo isso? Tá. Quanto maior o aquecimento, maior o volume dos gases, maior o movimento das partículas, tá? Aí o que é que vai acontecer quando você tem essa bexiga cheia de ar? As moléculas vão se movimentar porque elas têm energia cinética e elas vão se chocar, tanto entre elas como na própria bexiga, que seria o recipiente, as paredes do recipiente. Então vamos analisar como um todo o item 1. Em uma bexiga cheia de ar, as moléculas dos gases estão em constante movimento e, consequentemente, chocam-se contra as paredes do recipiente que as contém, devido à energia cinética que possuem. Ótimo, certíssimo. Energia cinética é energia de movimento. Quem é que mais se movimenta? Estado gasoso, seguido do líquido e por último o sólido. Item 2. Em uma panela de pressão, o aumento da pressão interna faz com que a água utilizada no aquecimento entre ebulição e temperatura menor do que na pressão de um ATM. Não, amigos. Qual é a finalidade de aumentar a pressão? Quando a gente aumenta a pressão, a gente também eleva o ponto de ebulição. Você, por exemplo, quando você faz o cozimento de alimentos dentro de uma panela de pressão, você pode ter água ali dentro até 120 graus Celsius, ela continua líquida. Então, quando eu utilizo a panela de pressão, o aumento da pressão interna que você tem, ele não vai ter a temperatura de ebulição menor. A temperatura de ebulição vai ser maior. O erro é nessa palavrinha bem menor, tá? Item de número 3. Quando um gás está armazenado em um recipiente de volume variável, em transformação isobárica, Vanks, o que é uma transformação isobárica? Nós temos 3 transformações: isobárica, isotérmica e isovolumétrica. Vamos relembrar comigo? O que é uma transformação isobárica? É aquela que a pressão é constante. O que é uma transformação isotérmica? Aquela que a temperatura é constante. O que é isovolumétrica? Aquela que o volume é constante. A equação geral dos gases é aquela equação que diz assim, ó, P1V1T1 igual a P2V2T2, onde o 1 é o estado inicial e o 2 é o estado final. O que é que significa a temperatura, a reação isobárica? Você vem aqui na equação, cancela o P de pressão. Na transformação isotérmica, vai lá na equação geral, elimina o T de temperatura. Transformações isovolumétricas, também conhecidas como isométricas, pega a equação geral, elimina o volume, ok? Então vamos lá. Quando um gás está armazenado em um recipiente de volume variável, em uma transformação isobárica, ou seja, pressão constante, e foi exposto ao aumento de temperatura, a energia a energia cinética de suas moléculas será maior, sim, e com isso ocupará menor volume. Pessoal, quando a gente tem uma situação como essa, a gente vai diminuir o volume? Claro que não. Claro que não. A transformação isobárica, ela não tem aumento de pressão. Se você tivesse uma transformação que você aumentasse a pressão, aí sim o volume ia diminuir. Item 4. A temperatura de um gás, a pressão constante, é definida como medida de energia cinética. Tá certo isso? Sim. Temperatura, no conceito lá da física, temperatura indica estado de agitação. Quando eu tenho a temperatura mais elevada, eu tenho mais agitação, as partículas se movimentam mais. Se movimentam mais, tem mais energia cinética, que é a energia das velocidades. Maior energia cinética significa maior temperatura implica em maior energia cinética. Então vamos ler o 4 como um todo. A temperatura de um gás, a pressão constante, é definida como medida de energia cinética média de suas moléculas? Sim. E dessa forma, quanto maior for a energia cinética, maior a temperatura? Sim. Procure na questão de número 2, amigos, uma alternativa que tenha como verdadeiras os itens 1 e 4. Você vai marcar isso na letra D, na questão de número 2. Questão de número 3 diz assim: certa massa de gás de hidrogênio é o H2, ocupa um volume de 0,76 litros. Volume 1, 0,76 litros. Sob pressão, 125 mg de mercúrio. Vou lembrar aqui para você. Um ATM, que é a pressão nível do mar, corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Não esqueça disso. Ou 76 centímetros de mercúrio. Vai depender do exercício que você estiver trabalhando. Isso aqui não é dado no exercício, não, Vanks. Não, você tem que saber. O volume ocupado pela mesma massa de H2, a mesma temperatura.
Mesma temperatura significa que essa transformação é do tipo isotérmica. Aí ele fala assim, o volume ocupado, aqui a pressão é quanto? 125 milímetros de mercúrio. O volume ocupado pela mesma massa de H2, a mesma temperatura, sob pressão 0,1 atm. Pressão 2, 0,1 atm. Você pode trabalhar com essas duas unidades de pressões distintas? Não. O que é que você tem que fazer? Raciocínio. Se 1 atm é 760 milímetros, 0,1 atm é 0,1 vezes 760. Isso aqui vai dar quanto? 76. Não souber disso, não faz exercício? Não faz. Qual é a equação geral dos gases? P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Não precisa ficar memorizando fórmula para isobárica, isovolumétrica e isotérmica. Basta a equação geral. Como ela é isotérmica, tu cancela quem? O T, Vanks. Muito bem. Pronto. Ó, cancelei as pressões, cancelei as temperaturas, transformei as pressões para uma mesma unidade. Vai ficar como isso? 125 vezes 0,76 igual pressão 2, 76 vezes volume 2, que é o que você quer. Vou fazer 125 vezes 0,76. Depois eu vou te mostrar que não precisava nem fazer essa conta, tá? 125 vezes 0,76 vai dar 95. Igual a 76 vezes V2. 95 dividido por 76 vai ser meu volume final. Quando eu dividir por 76, eu vou encontrar 1,25. Vanks, você disse que não precisava ter feito essa conta? Não, não precisava. Como é que você faria esse exercício sem esta conta? Marcar aqui a letra B. Muito simples. Quando você chegasse aqui, você está vendo que tem 0,76 e 76? Você simplificava por 76. Ficava 76 por 76 cancelava. E o 0,76 ficaria 0,01. Quando você multiplicasse 125 por 0,01, ia dar 1,25. Você poderia ter feito uma simplificação aqui. Mas eu optei em fazer o cálculo, mas alertando para você, é possível que isso aconteça, tá bom? Você pode fazer fazendo as simplificações de forma direta. Questão de número 4 diz assim. Um gás diatômico, o que significa diatômico? Tem dois átomos, que tem eles, o X2. Está confinado em um recipiente de volume 200 litros a uma temperatura 127 graus Celsius e uma pressão de 3,28 atm. Qual o número de átomos existentes dentro do recipiente? Amigos, ele nos dá aqui o Avogadro, que ou seja, 1 mol, 6 vezes 10 a 23, nos dá a constante dos gases ou das pressões, 0,082. Esse tipo de exercício se resolve através da equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. O que é o P? É a pressão. O V é o volume. N, número de mols. R, constante 0,082, quando trabalhar para TM. E T, temperatura. Cuidado que a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Você tem que pegar graus Celsius e somar 273. Como é que vai ficar isso, Vanks? Bom, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar os valores que foram oferecidos para você e substituir. Vai ficar como aqui? 3,28 vezes 200 igual a N vezes 0,082 vezes. Quanto que é a nossa temperatura? A nossa temperatura aqui é 127. Só que eu vou pegar o 127 e somar 273. Vou trabalhar com 400. Vamos fazer 3,28 vezes 200? Se você não quiser fazer esse cálculo, deixa eu te falar aqui, ó. Faz isso, amigo. 200 é metade de 400. Coloca um 1 aqui, coloca um 2 aqui, tá bom? Então vai ficar 3,28 igual a N, que multiplica 0,082 vezes 2 dá 0,164. 0,164. Você vai pegar esse 0,164 e vai passar dividindo. N igual a 3,28 dividido por 0,164.
Quando você fizer isso, 3,28 dividido por 0,164, você vai encontrar 20. Ou seja, você tem 20 mols. Se a pergunta fosse quantos mols, já tinha terminado. Muito cuidado aqui. Muito cuidado nesse exercício. Essa informação que o elemento é diatômico é muito importante. Um mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Como você está trabalhando com X2 nesta molécula, você vai ter quanto? 2 vezes 6 vai dar quanto? 12 vezes 10 a 23 átomos. Porque ele é diatômico. Cuidado esse detalhe. Ah, entendi. Eu vou ter que fazer a conta desse jeito aqui. 20. Não vai fazer 20 vezes... Ó, o risco de errar. 20 vezes 6 vezes 10 a 23. Não é 20 vezes 6 vezes 10 a 23. É 20 vezes 12 vezes 10 a 23. Pergunto, por que você faz isso? Porque ele é uma molécula com 2 átomos. Ele é diatômico. Tem, em cada mol de moléculas, você tem 2 mols de átomos. É como na H2O, água. Em cada mol de moléculas de água, você tem 3 mols de átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando eu fizer 20 vezes 12, eu vou encontrar 240 vezes 10 a 23. Pronto, essa é a minha resposta. 240 vezes 10 a 23 átomos. Ou, se você escrever em notação científica, puxa 2 casas, 2,4 vezes 10 a 25. Essa seria a nossa resposta da questão de número